Olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao Literatura Falada, que hoje traz um pouquinho da poesia de um grande, porém pouco conhecido poeta. Eu me refiro a Aguinaldo José Gonçalves, que foi poeta, foi um erudito, professor, um pesquisador da poesia, da teoria da poesia e das relações homológicas entre pintura e poesia. Para falar um pouquinho, eu trouxe aqui o primeiro livro de poemas do Aguinaldo Gonçalves, que é Vermelho, publicado em 2000, no ano de 2000, pela Ateliê Editorial, com um prefácio do poeta e cantor Arnaldo Antunes. Arnaldo Antunes, que foi aluno do Aguinaldo Gonçalves e que teve aula sobre poesia concreta com ele. Pois é, esse livro tem um significado especial para mim. Eu fazia mestrado quando o Aguinaldo Gonçalves lançou esse livro, eu fui ao lançamento, conversei com ele sobre poesia, sobre o livro, e é algo que ficou na minha memória. E na época ele me causou profundo impacto, retomei ele agora em tempos bem mais recentes e resolvi trazer aqui um vídeo para vocês em que eu falo um pouco desse livro e um pouco de um poema específico que eu selecionei para trazer aqui. Eu achei muito interessante, né? Eu começo aqui me aludindo às palavras iniciais do prefácio que o Arnaldo Antunes escreveu para o livro do Aguinaldo Gonçalves e que me é muito significativo. Um livro de poesia não se lê apenas. Com um livro de poesia se convive. É importante destacar essa questão porque o livro Vermelho, assim como outros livros que trazem poemas, é um livro que pode ser fácil e rapidamente lido, né? Porém, um livro de poesia não requer uma leitura pura e simples, do começo ao fim, acabei, pronto, li os poemas. Ele requer sempre uma convivência com esses textos, requer que pensamos esses textos. E no caso desse livro do Aguinaldo Gonçalves, é muito interessante porque os poemas parecem dialogar entre eles, e em um estilo, em um tipo de recorrência pouco comum, pelo menos a mim. Eu vou ler as primeiras frases do prefácio do Arnaldo Antunes, porque eu achei especialmente interessante, que define muito a minha impressão do Vermelho do Aguinaldo Gonçalves. Um livro de poesia não se lê apenas, com um livro de poesia se convive. Isso é o que requer de nós um objeto como o Vermelho de Aguinaldo Gonçalves, onde as relações entre os signos ultrapassam os limites dos poemas para se manifestarem também entre eles. Aqui os poemas conversam, cúmplices uns dos outros, com suas imagens recorrentes, que mudam de feição a cada contexto, como nuvens que o vento vai moldando e passam a sugerir muitas coisas, sem deixarem de ser nuvens. Achei muito poético, muito interessante a maneira como ele define a impressão dele do vermelho do Aguinaldo Gonçalves. O vermelho ele é curioso porque ele traz diversos procedimentos formais, pontilistas, verbovisuais, vivências que mostram entrelaçamento retórico, certa percepção singular do objeto estético e poético, o que faz com que os seus poemas abarquem temas variados, em formas diversas. Os temas vão da vida ao amor, à criação poética, poemas que transitam pelo estilo do concretismo, pelo humor. Né? A obra muitas vezes retoma traços e estilos característicos que prevaleceram em períodos diversos, muitas vezes anteriores ao modernismo. Vermelho traz estranhamentos discursivos que transitam entre estilos e tempo, explora a letra, o alfabeto, uma vez que o livro é dividido em 3 partes, A, B e C. Vermelho, para mim, é lírica atemporal, cujo princípio revela a desconformidade. Os poemas trazem recorrências, semelhanças, oposições, vibrações e ressonâncias sonoras que envolvem ação dramática, linguística e retórica. Foi difícil para mim selecionar um texto.
mas eu acabei escolhendo um que, assim, acabaram comprovando o que o Arnaldo Antunes disse no início do prefácio que ele escreveu. Os poemas, eles conversam entre si. Então, acabei pegando um, me lembrei que ele retomava o outro, aí fui ao outro, aí percebi que ele conversava com o outro, voltei ao outro. Então, a gente fica, assim, nesse trabalho de convivência com o livro do Aguinaldo Gonçalves, a gente fica meio que transitando, muitas vezes de maneira labiríntica, em meio ao livro, em meio aos textos que ele compôs. Como eu disse, o Aguinaldo Gonçalves, ele estudou e pesquisou muito as relações homológicas entre pintura e poesia, e ele traz muito disso como um traço profundamente característico desses poemas para esse livro. E o poema que eu escolhi, evidentemente, vai falar também sobre pintura. Vamos a ele. O poema que eu selecionei é o que está na página 59. É um poema que não tem título e é um poema bastante visual, olha só. O sol está ao sol vermelho, lá está ele, ao sol dourado, exposto, mós quedas mós, sem vento ao sol. Girando lá está ele, ao sol quebrado está, disposto ao tempo está, composto está, no espaço está. Bom, o poema, como você pode ver, ele possui uma única estrofe com 14 versos, né, que é uma construção assim, bem incomum, diga-se de passagem, nos quais as palavras têm um crescimento gradativo, né, então é uma questão visual, o tamanho das letras vai se diferenciando. Veja que no 8º e no 9º verso, as palavras exposto e mós são grafadas em tamanho maior e com um formato de letra diferente das demais, além de alguns vocábulos que aparecem em negrito. Lembrando a vocês que mós é aquela pedra pesada e redonda do moinho. Veja que há no poema predomínio do está, né? A forma do verbo estar. Eu contei, são 7 estás, né, que aparecem. O sol está, lá está ele, girando lá está ele, ao sol quebrado está, disposto ao tempo está, composto está, no espaço está. E esse está, ele marca, junto com os termos exposto e disposto, certa estaticidade. O sol também tem presença marcante, são 5 vezes que o termo sol aparece. Né? Veja que o sol é o astro que está no céu, lá em cima. Então, ó, o sol está, o sol vermelho, lá está ele, o sol dourado. Depois, mais abaixo, sem vento ao sol, girando lá está ele, ao sol quebrado. Veja também que o poema tem cores. Vermelho, que é o título do livro, ao sol vermelho. Lá está ele, ao sol dourado. Então o poema traz muito do vermelho e do dourado. Trata-se, sim, é desnecessário dizer, de um poema que explora o aspecto visual, mas veja que não é só pela forma que ele apresenta, né? Pelas cores que ele traz, por certo quadro que ele pinta pra gente. Ele é um poema que ganha dimensões plásticas. O mós em destaque, lembrando pedra, peso, força, nos apresenta ao moinho, enquanto tal, você vê que tem uma espécie de contradição que se instaura no poema e que coloca em jogo o estático da própria imagem que se configura e o movimento do moinho. Não sei se eu me faço compreender. Então vamos lá, você tem um poema que traça uma espécie de quadro, cujas cores predominantes são vermelho e dourado, você tem o sol que brilha, você tem um moinho. E no centro desse poema você tem 2 versos que imprimem movimento. Exposto mós quedas mós. Quer dizer, é o próprio movimento do moinho que rompe com a estaticidade desse quadro e movimenta o próprio texto, uma vez que ele está no centro dele. Perceba que visualmente o poema é uma espécie de pá que move o moinho,
Ou seja, no centro do poema, a almoz e as quedas, o movimento, que movimenta a imagem que se configura na nossa frente, que move o poema por meio da pá, que se forma aos nossos olhos, que impulsiona o funcionamento das engrenagens, do moinho e do poema, do mundo referencial e do mundo lírico, através da ação dos ventos. Vermelho é um livro que, como eu disse, traça diálogo com poetas, estilos, pinturas. Depois, conforme eu estava lendo esse poema, eu percebi que ele retomava outro, que é o poema da página 71, esse é da 59. Eu vou ler o poema da página 71 para vocês, para a gente traçar uma relação curiosa. Vamos lá. O poema se chama Moinho ao Sol. Moinho ao sol, Mondrian em laivos de Van Gogh, quer se perder nos meus olhos e subir a ladeira da memória. Na ladeira, o imemorial da cegueira do tempo reluz a subida incólume do pontilismo, fazendo emergir com a navalha o barbeiro rouco. Esse é um poema composto por 2 estrofes, como você vê, a primeira de 4 versos e a segunda de 7 versos. Você também tem a ideia do moinho, né? Esse é apresentado logo de cara. O moinho remete à ideia do movimento, com sua roda que gira constantemente. No segundo verso da primeira estrofe, você vê referência a 2 pintores, que é o Mondrian e o Van Gogh e o Mondrian holandeses, né? O Mondrian foi o fundador do neoplasticismo. Você vê também uma relação interessante para a gente, que é a questão do pontilismo, que é uma técnica de pintura que consiste em pinceladas curtas e pequenas, e por meio delas que a imagem vai se formando. E essa relação que ele traça aqui, ao trazer Mondrian e ao trazer Moinho, que é a temática do poema que eu estava discutindo com vocês, ela me fez retomar uma pintura do Mondrian, que se chama Moinho Vermelho, de 1910, e que está aí na tela para que você a veja. Veja que essa pintura mostra perfeitamente a técnica do pontilismo, você vê? De certo modo, eu vou colocar o poema aí do lado para que você veja os dois ao mesmo tempo. De certo modo, essa técnica do pontilismo, das cores, ela é utilizada também pelo poeta no poema. Palavras de diversos tamanhos, negrito em algumas, formas diferentes, elas vão ajudando a compor a imagem. Você percebe que é um procedimento semelhante? Essas são as relações homológicas entre a pintura e a imagem, ou seja, são as relações de confecção do texto, de confecção da imagem. Há uma frase muito famosa, registrada por Plutarco, que diz que a pintura é poesia muda e a poesia é pintura falante. Veja que é uma frase que se encaixa perfeitamente nessa situação. Esse texto, esse segundo poema, me remeteu a outro, que está entre os dois. O poema visual que eu trabalhei com vocês é 59. Esse que eu acabei de ler é da página 71. E esse que eu vou ler agora, que não tem título, é da página 67. Veja só. Que mós são estas que se dissolvem nos meus olhos, doem nesta vermelhidão, vertem sangue áspero na memória ou balançam folhas verdes de setembro? Salpicam pinos neste tempo enovelado e roto, apontando para dentro do meu corpo o pipiar agudo desses pássaros. Aproximam-se rasantes de meus pelos, contornam meu peito, rasgam minha carne. Que mós são estas? Veja que é um poema que também fala de mós, né? Ou seja, também retoma de certa forma a ideia de moinho, e é um poema vermelho, olha só, doem nesta vermelhidão, vertem sangue áspero, salpicam pinos mais abaixo, contornam meu peito, rasgam a minha carne. Né? Então, são poemas inundados aí de vermelho, de cor, de movimento, de uma relação muito plástica na sua confecção. Eu termino aqui esse vídeo lendo as palavras finais do Arnaldo Antunes
no prefácio que ele escreveu e que achei especialmente curiosas de como ele vê, né, essa transmutação, digamos assim, do acadêmico, do erudito, do pesquisador Aguinaldo Gonçalves para o poeta Aguinaldo Gonçalves. Diz ele: Aguinaldo Gonçalves, com sua aguda consciência de linguagem, consegue em vermelho esquecer o suficiente seu arcabouço teórico para que ele, incorporado, se manifeste como criação poética. Aqui, o crítico poeta deixa de ser para deixar o poeta crítico ser. E aí? Gostou dos poemas de Vermelho, de alguns dos poemas de Vermelho? Não sei se há edição recente do livro, mas você facilmente pode encontrá-lo aí em sebos virtuais. Se gostou, deixa o seu like, não esquece de se inscrever no canal, de repassar o conteúdo para quem você acha que possa se interessar pelo tema. E até o nosso próximo encontro.